Fala pessoal, aqui quem está falando é o Luiz Machado do Estúdio Mapa e o que eu trouxe para vocês hoje, mais uma vez, é uma funcionalidade do InDesign que vai te ajudar a otimizar a criação de textos dentro do programa. Se você já sentiu a necessidade de criar, seja o seu portfólio de arquitetura, o seu caderno de apresentação de projetos, ou um folder, um panfleto dentro do InDesign, com certeza já se deparou com a necessidade de criar um texto com uma determinada aparência e fazer com que essa aparência seja aplicada a outros textos com igual comportamento dentro do programa. Ou ainda, modificar uma única fatia desse texto, uma única aparência de um desses textos e fazer com que os textos que têm igual comportamento também repercutam essa mesma modificação. Para isso, a gente vai utilizar o Paragraph Styles ou o Character Styles, os estilos de parágrafo e os estilos de caractere. Duas funcionalidades incríveis dentro do InDesign e que prometem otimizar o seu trabalho, reduzir o seu tempo gasto com a modificação de textos e facilmente dar muito mais portas para que você produza os seus textos dentro desse programa, tá certo? Então, sem mais delongas, partiu para entender como é que isso funciona. Pois bem, pessoal, agora sim, dentro do InDesign, eu vou mostrar para vocês na prática como é que funcionam os estilos de parágrafo e os estilos de caractere. Mas antes, para a gente habilitar a visualização desses painéis, vocês vão vir aqui no menu Janela, em Estilos e habilitar o estilo de parágrafo, Janela, Estilos, Estilos de caractere, tá certo? São esses dois painéis que vão ficar aqui na lateral da minha workspace, tudo bem? E o que eu tenho aqui é o meu portfólio do ano de 2020 com uma série de textos já criados aqui dentro, tá certo? E aí, um dos estilos que eu criei aqui, um dos estilos de parágrafo que eu criei, foi um estilo que eu vou aplicar em todos os subtítulos do meu caderno, tá? Do meu portfólio. E aqui, quando eu clico nesse subtítulo aqui, notem que ele já está aplicado o estilo de parágrafo subtítulos, ou seja, todas as configurações desse texto, que eu vou selecionar aqui e mostrar para vocês, que é a configuração Montserrat como fonte, estilo bold, tamanho 12 com espaçamento de 14,4. Todas essas configurações aqui, não só as de letra, como também as configurações de parágrafo, o alinhamento à esquerda, a efenização, todas essas configurações já estão salvas aqui no meu estilo de parágrafo subtítulos. Agora, qualquer outro corpo de texto que eu tenha com essa mesma função dentro desse meu portfólio, que no caso vai estar aqui na página 12, tá? Então, esse mesmo texto aqui que desempenha a mesma função, eu posso aplicar o estilo de parágrafo subtítulos. E aí basta eu selecionar esse texto e notem que ele está com a Montserrat Light, ao invés do bold, com tamanho 12. Eu venho aqui em subtítulos e quando eu clico com esse texto selecionado, pronto. Esse texto agora já passou a ser Montserrat Bold, tamanho 12, com espaçamento de 14,4, tal como aquele outro texto que eu tinha mostrado para vocês. Então, galera, Paragraph Styles, o estilo de parágrafo serve justamente para isso, para que eu não tenha que ficar configurando cada uma dessas coisas manualmente. Eu já faço uma definição de configuração, salvo ela aqui no meu menu e consigo aplicar a outros momentos aqui dentro desse meu documento. E aí, para eu criar do zero um novo estilo de parágrafo, que eu vou mostrar para vocês, basta que vocês peguem aqui, por exemplo, um texto. Eu vou pegar esse corpo de texto aqui, por exemplo, tá? Que ele tem a seguinte configuração. Ele é Montserrat Light tamanho 10, tá? Com 12 de espaçamento e com a justificação pela esquerda com efenização, tá? Isso é alguma das configurações que está salvando. Eu pego esse texto, seleciono todo ele, esse texto que eu gostaria que a configuração fosse aplicada a outros momentos de texto aqui dentro do meu documento e venho com esse texto selecionado, clico nessa opção aqui dentro do painel e ele vai me dar um novo estilo de parágrafo. Essa opção me permite criar um novo estilo de parágrafo. E aí, eu clico aqui nele, tá? Só um clique, dou 2 cliques para mudar esse nome e vou colocar esse nome aqui como corpo texto, tá certo? Então, são textos de corpo ali, não são textos nem de subtítulo e nem de título. Essa mesma configuração que eu acabei de dar aqui com o nome corpo de texto, eu quero aplicar, por exemplo, a configuração daquele texto do meu outro projeto, Então aqui, ó, se eu selecionar esse texto, ele está com o Minion Pro tamanho regular, ele está selecionado, clico em corpo de texto e pronto. Esse texto selecionado agora passa a ter essa mesma configuração, que é Montserrat Light tamanho 10. Se eu quisesse fazer com que todos esses mudassem, basta eu selecionar todos esses textos aqui, clico em corpo do texto e pronto. De uma forma muito easy. Sem ter que fazer isso manualmente, eu consigo modificar a configuração de um texto para se assemelhar a um outro que eu gostaria.
Isso aí, pessoal, é uma coisa que facilita muito a nossa vida, não é mesmo? E aí, olha só, imagine que vocês já fizeram uma dessas configurações, certo? Já modificaram esse corpo do texto para ter essa configuração e agora vocês querem, por exemplo, mudar a fonte, ou quem sabe, sei lá, mudar só o tamanho de como esse texto está aparecendo. Vocês não gostaram do 10, por exemplo. Eu venho aqui e ao invés de eu dar o clique no nome, eu vou dar 2 cliques nessa parte azul do meu painel, tá? Dou 2 cliques aqui em corpo de texto, ele vai me abrir essa opções de estilo de parágrafo, onde eu tenho uma série de configurações para estar modificando esse estilo que eu acabei de criar. E aí, eu posso estar modificando, por exemplo, o nome, né, desse estilo que eu acabei de criar. Eu posso estar mudando, por exemplo, alguns formatos básicos, como a própria fonte, né? Então, se eu não quero Montserrat, por exemplo, eu quero... Pronto, vou colocar Helvética. Helvética é mais tradicionalzinha, né? Vou colocar Helvética, por exemplo. Quando eu clico em Helvética, notem que automaticamente todos os textos que já estavam aplicados com aquele estilo modificaram. E tudo isso aconteceu porque essa minha opção de visualizar está habilitada. Então, para permitir vocês visualizarem essa modificação em tempo real, habilitem essa função. E vocês podem estar mudando aqui o tamanho da letra, né? E notando aqui como é que vai ser o aspecto dela. Você pode estar mudando, por exemplo, apenas a entrelinha, o tracking, assim como outras várias configurações, tá? Eu não quero mudar para Helvética, eu quero continuar lá com a Montserrat. Então, vamos achar ela aqui, Montserrat, pronto. Tamanho 10, espaçamento de entrelinha 12, tá certo? E eu posso mudar, por exemplo, dentre várias coisas aqui, né, como formatos avançados do caractere, por exemplo, os recuos de espaçamento. Então, se eu quero um recuo, se eu quero um recuo na frente, né? Um espaçamento ali de 1 milímetro, fazendo com que a primeira linha tenha 1 milímetro distante da borda limite dessa minha caixa de texto, eu posso mudar aqui. Eu posso mudar, por exemplo, a cor desse caractere, então fazer com que todos os textos de corpo de texto apareçam em azul, por exemplo, em magenta, em amarelo. Tudo isso eu consigo modificar e ver em tempo real. E aí, caso eu queira aplicar, é só dar um OK e todos os textos que estão com o estilo corpo de texto aplicado também vão ser modificados, tá certo? Notem que aqui, nessa parte, eu só selecionei esse primeiro parágrafo, né? Então os outros não foram aplicados. Se eu selecionar todos aqui e clicar em corpo de texto, todos eles agora vão ter essa mesma configuração. Se em algum momento, por acaso, você falou, Luiz, mas eu gostaria que esse primeiro parágrafo aqui fosse em preto, não fosse em azul, tá? Sei lá, ideia da sua cabeça. Peguei esse texto aqui, selecionei e posso modificar aqui, pessoal, tranquilamente a cor desse texto, tá? Sem ter que mudar isso no meu estilo de parágrafo. Notem que agora mudou para preto, só que se eu vier aqui e selecionar esse texto, por exemplo, o InDesign vai estar me mostrando que nesse texto está aplicado o estilo corpo de texto, só que ele foi atualizado, ele foi modificado, por isso que apareceu esse maisinho aqui. E caso você queira que essa modificação se aplique a todos os textos que estão com aquele estilo, basta você, com esse maisinho, né, aparecendo, clica com o botão direito e coloca redefinir estilo. Dessa maneira, o estilo vai passar a ser agora com essa nova modificação, né? Então, todos vão passar a ser preto nesse momento agora. Tudo bem? Então, a gente consegue fazer isso tudo pelos estilos de parágrafo e sempre clicando nas opções aqui do painel e modificando isso em tempo real, tá certo? Outra coisa que a gente ia aprender na aula de hoje são os estilos de caractere, que funcionam muito parecido com os estilos de parágrafo, tá? Qual que é a diferença entre os dois? Os estilos de parágrafo, eu consigo salvar configurações relativas, tanto às letras, né? Ou seja, fontes, tamanho de letra, espaçamento entre as letras e assim por diante, como também as configurações de parágrafo, né? Então, não só essas configurações do azinho, como as configurações de alinhamento, justificação e fenação, por exemplo. No caso dos estilos de caractere, eu só consigo salvar as informações relativas às letras, ou seja, todas as informações que eu tenho nesse meu primeiro menu aqui. Então, eu, Luiz Felipe Machado, geralmente utilizo os estilos de parágrafo para definir como é que vai ser a aparência dos corpos de texto, né, dos corpos de texto do meu documento, e eu uso o estilo de caractere para definir algumas exceções. O que são exceções? São estilos de letra, né, estilos de palavra que eu gostaria que fossem um pouquinho diferentes em alguns momentos, para, por exemplo, dar hierarquia a um determinado texto. Então, o que eu posso fazer, por exemplo, imaginem aqui, ó, projeto acadêmico, né? Vou selecionar todo o projeto acadêmico, vou colocar ele na configuração bold, no estilo bold, tá certo? Ele tá com Montserrat, tamanho 12, estilo bold, tudo bem?
E aí, pessoal, para que eu faça essas mesmas configurações ao palavra trabalho final de graduação, né, a todas essas letras aqui dessa sentença, eu não vou fazer isso manualmente, né, não vou selecionar aqui e clicar em bold aqui em cima, eu vou selecionar todas essas letras aqui, né, 2020, projeto acadêmico, que estão com um bold aplicado, e vou vir no meu menu estilo de caractere. É aqui onde eu vou fazer com que isso que está selecionado se torne agora um novo estilo de caracteres. E aí, basta eu clicar aqui, tal como no menu de estilo de parágrafo, para criar um novo estilo. Esse estilo vai ser criado aqui. Dou 2 cliques para mudar esse nome. Vou colocar aqui a configuração bold, tá? Que é só para eu lembrar que esse estilo de caractere é apenas para quando eu quiser fazer com que algumas palavras sejam bold, tá certo? E agora basta eu selecionar essas palavras aqui, clicar em bold e pronto. Também está aplicado aqui a configuração bold. Notem que antes eu estava com a configuração light, né, desses textos aqui, e eles passando aqui para essa nova configuração, tudo bem? Notem que quando eu mudei isso, eu mudei através do estilo de caractere. Isso me permite mudar apenas as palavras, né, apenas as letras e não o estilo do parágrafo como um todo. Então, por exemplo, nessa opção onde eu tenho a palavra buscando aqui, tá? E lembrem que essa palavra buscando faz parte de um parágrafo que já está com o estilo de parágrafo aplicado, que é o parágrafo corpo do texto. Mas por acaso você quer mudar apenas a palavra buscando, você quer tornar a palavra buscando bold. Então você seleciona essa palavra, clica aqui na opção estilo de caractere bold e pronto. Aquela palavra agora vai passar a ser bold. E mesmo que você faça modificações no seu estilo de parágrafo, ou seja, vim aqui para o menu, dei 2 cliques e mudei, por exemplo, para que todo esse parágrafo agora seja um parágrafo do tamanho 12, aquela letra, né, aquelas letras, no caso da palavra buscando, vão continuar a ser bold, independentemente da mudança que você fez aqui dentro do seu estilo de parágrafo. Ou seja, vocês vão estar sempre utilizando essas duas funcionalidades simultaneamente, tá certo? Sendo que eu aconselho vocês a utilizar os estilos de caractere apenas nas exceções, ou seja, quando vocês querem mudar apenas algumas letras, tá? Apenas algumas palavras de um estilo de parágrafo já aplicado. Ou seja, sempre que estilos de parágrafo para aplicar a todos os corpos de texto que você tiver dentro do seu documento e os estilos de caractere para aplicar a essas exceções. Eu tenho certeza que utilizando essas duas funções simultaneamente, você vai otimizar muito a sua criação de textos dentro dos seus documentos do InDesign, tá certo? E pois bem, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Espero de verdade ter agregado no conhecimento de vocês com essa funcionalidade do InDesign. Eu tenho absoluta certeza que quem começar a utilizar estilo de parágrafo, estilo de caractere, nunca mais vai passar perrengue na hora de criar textos aí dentro do InDesign, seja para criar o seu caderno de diplomação, o seu caderno de apresentação de projetos, ou até mesmo o seu portfólio, tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, esqueceu como é que funciona ou não tá pegando direito esse conhecimento, escreve pra gente aqui nos comentários, tá? Manda um direct pra gente lá no Instagram, não deixe de se comunicar que a gente é muito acessível. E o último pedido que eu vou fazer pra vocês é que vocês curtam esse nosso vídeo e compartilhem ele com os amigos, tá? Não deixem de se inscrever no nosso canal e habilitar o símbolozinho de notificações. Eu fico por aqui, um beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!